Boa tarde a todos, a todas. É um enorme prazer estar aqui. Eu agradeço muito na pessoa da doutora Adriana pela oportunidade que nós tivemos de fazer essa pós-graduação. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu começo a minha apresentação só para dizer o meu lugar de fala. Hoje eu sou doutoranda em Ciência da Informação. Por isso, essa minha paixão pela Lei de Acesso à Informação, que é o que eu vou tratar nesse meu artigo como base. O meu artigo ele tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, eu trago um desenvolvimento das normativas nacionais e internacionais de acesso à informação. No segundo, eu também trago aspectos das normativas nacionais e internacionais que tratam da saúde sexual e reprodutiva da mulher. No terceiro capítulo, as iniciativas legislativas em tramitação sobre saúde sexual e reprodutiva. O que ocorre? Qual foi a minha ideia? É muito interessante quando você começa a desenvolver uma ideia. Sempre quando eu começo a escrever um artigo acadêmico, e apesar de já ter o título de mestra, eu sempre acho que eu não vou conseguir. Eu sempre acho que eu tenho uma ideia, mas que aquilo eu não vou conseguir dar continuidade, eu não vou conseguir pesquisar o suficiente. E depois a gente começa a desenvolver a nossa pesquisa, tanto teórica quanto prática, e a gente vai se surpreendendo. Sempre é assim, quando eu começo a escrever. E foi a mesma coisa aqui. Apesar de toda essa minha experiência, eu também queria agradecer muito o professor Lucas Tramontano, porque ele acompanha a nossa turma desde o começo. Então, ele deu uma base para a gente metodológica excelente, excelente. Que até para mim, que vinha de um término, de um mestrado, não tinha a noção de tudo que ele possibilitou que nós soubéssemos. Então, a minha metodologia, quanto aos procedimentos, é um estudo bibliográfico e documental. Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa. E quanto à natureza, a investigação é exploratória e explicativa. O meu objetivo geral era averiguar quais são as principais proposições legislativas em tramitação, que vinham da 55ª legislatura e da 56ª. O que ocorre? Eu sempre acho que, de uma maneira geral, nós conhecemos as leis. Mesmo que a pessoa não seja, que tenha um conhecimento jurídico, mas já ouviu falar, já sabe que existe a lei. Mas, contudo, o que nós desconhecemos é exatamente o que está sendo tratado na Câmara dos Deputados sobre essas leis. E o que nós podemos fazer para ou impulsionar uma proposição que nós temos interesse e que nós achamos que é um assunto válido, que vai trazer algum benefício social, como também nós temos a possibilidade de votar contra aquilo, acompanhar aquela proposição e votar contra ela. Então, o que eu quis trazer? Primeiro, a realidade do acesso à informação, da possibilidade que nós temos de acesso à informação. Posteriormente, eu trago um panorama normativo, tanto da saúde sexual e reprodutiva da mulher, como do acesso à informação, no Brasil
e internacionalmente. Esse aí é o meu referencial teórico, que eu não vou conseguir falar sobre todos esses autores, vou trazer algumas citações, tá? Bom, nesse primeiro capítulo eu falo do acesso à informação. Então, eu trago algumas iniciativas internacionais que deram base para a nossa lei de acesso à informação. Então, inicialmente, nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, que foi ratificado pelo Brasil em 1992. Eu destaco aí o artigo 19, que diz: esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza. Depois eu cito a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 1969, e que foi promulgada por um decreto brasileiro em 1992. E no artigo 13, que é o destaque que eu faço, fala sobre a liberdade de pensamento e de expressão no artigo 5º, inciso 33. E eles falam que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Essas duas normativas internacionais, o Brasil tardou a ter a regulamentação do acesso à informação. Quer dizer, nós temos uma lei de 2011 e que ela só foi efetivamente válida em 2002 em razão da vacatio legis de 180 dias. E nesse caso, eu vou destacar para vocês alguns pontos dessa lei. O artigo 10, parágrafos 1º e 2º, que falam o prazo que tem os órgãos para responder os nossos questionamentos, que é 20 dias. Esse prazo, ele pode ser prorrogado 10 dias, mas tem que ser mediante justificativa de porquê a necessidade dessa prorrogação. E a Lei de Acesso à Informação, ela veio regulamentar a Constituição Federal, no artigo 37, no parágrafo 3º, que diz: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo. O que eu quero trazer aqui é a necessidade que nós, mulheres, todos os cidadãos de uma maneira geral, mas nós, mulheres, conhecermos nossos direitos e termos a consciência de que nós podemos questionar os nossos direitos. Existe o serviço de informação ao cidadão, que ele pode ser acionado a qualquer momento. E tem mais, em nível federal, nós temos a Secretaria das Mulheres com informações. Em nível legislativo, nós temos outra secretaria também. Então lá nós vamos encontrar as informações necessárias que precisamos. Ainda tem o serviço de informação do SUS, que pode ser questionado com relação à saúde. Esse decreto foi em nível do executivo, ele regulamentou a lei de acesso à informação. Então, o que eu trago, o que eu destaquei aí, foi exatamente a transparência ativa e a transparência passiva dos órgãos. A transparência ativa é a promoção pelos órgãos e entidades independentes de requerimento, da divulgação em seus sítios na internet, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Quer dizer, na verdade, é essa transparência que nós esperamos dos órgãos públicos. Eles têm que se antecipar à informação, eles têm que disponibilizar a informação. A transparência passiva é exatamente esse atendimento de informação, que nós temos direito. Nós temos direito a ter informações, então nós podemos acionar os órgãos públicos, ou através do SEI, do SIC
ou até mesmo pelos fale conosco das instituições públicas. E aí eu trago essa citação do Jardim, que ele fala da transparência e da opacidade do Estado, que a transparência constituiria a representação de uma administração próxima da sociedade, aderente a ela, em um nível em que a linha de demarcação que as separa perderia sua precisão e rigor. É exatamente isso que a gente espera. A gente não espera um ente público endeusado. Nós esperamos um ente público que nos traga informação das suas ações. Nesse segundo capítulo, eu falei da Agenda de 2030. E eu destaquei o objetivo 5, que é a igualdade de gênero, de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E eu destaco a meta do objetivo 5.6, a meta 5.6, que é assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População em Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e dos documentos representantes de suas conferências de revisão. Aí eu vou trazer um pouco da Lei de Planejamento Familiar. A Lei é 9.263, de 1996. A referida lei proíbe qualquer ação com o objetivo de controle demográfico ou a indução individual ou coletiva à prática de esterilização. No artigo 4º, ela fala que as ações preventivas e educativas e pela garantia do acesso igualitário e informações. Até essa lei de planejamento familiar fala da importância da informação e da educação, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. No artigo 5º, é dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no que couber às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar. No artigo 10, somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: em homens e mulheres com capacidade plena e maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será proibida a pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, visando desencorajar a esterilização voluntária. Na vigência da sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. O que é importante destacar nessa lei é a contradição do ordenamento jurídico com a Lei Maria da Penha, que é um importante marco na luta por igualdade de gênero, que estabeleceu que aquele que impede a utilização de método contraceptivo pratica violência doméstica e familiar contra a mulher. A preocupação é justamente a de resguardar a autonomia e a liberdade da mulher no tocante a seus direitos sexuais e reprodutivos. Em oposição às restrições injustificáveis, a esterilização voluntária da Lei de Planejamento Familiar está a ação direta de inconstitucionalidade 5.911 de 2018, do Partido Socialista Brasileiro. Essa é uma ADI que ela faz exatamente isso. Ela confronta a Lei Maria da Penha com o planejamento familiar, com a Lei do Planejamento Familiar. Os dispositivos ora questionados vulneram o princípio da dignidade da pessoa humana, a liberdade individual e o direito da autonomia privada.
Nesse sentido, eu destaquei uma fala do ministro Barroso dentro dessa DI. A dignidade como autonomia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente sua personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais e escolhas existenciais sem imposições externas indevidas. Eu esqueci de falar que nesse segundo capítulo também eu abordo as situações permitidas e não permitidas do aborto no Código Penal. E falo da arguição de descumprimento, que é a arguição número 54, de 2012. E lá eu trago para debate o habeas corpus 124.306 de 2016, que o ministro Barroso diz que a criminalização da interrupção voluntária da gestação atinge gravemente diversos direitos fundamentais das mulheres, com reflexos inevitáveis sobre a dignidade humana. E que é preciso compreender que a mulher que se encobre diante dessa decisão trágica, ninguém em sã consciência suporá que se faça um aborto por prazo ou diletantismo. Não precisa que o Estado torne a sua vida ainda pior, processando-a criminalmente. E no terceiro, já estou caminhando para o final, o terceiro capítulo é onde eu trago esses projetos de lei que falam da saúde sexual e reprodutiva da mulher, que estão sendo debatidas na Câmara dos Deputados. Então, eu abordei essas PLs que estão aí e também algumas PECs. E eu vou trazer alguns aspectos assim, primordiais. Esse 466 diz que o SUS fica obrigado a permitir a presença, junto ao parturiente, de um acompanhante e de uma doula durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Essa medida visa identificar e intensificar a humanização do parto. Já o PL 261 foi proposto pelo deputado Márcio Labre. Eu não sei se vocês ouviram falar disso. Esse PL, ele foi logo no começo da legislatura. Ele foi proposto no dia 4 de fevereiro. Ele teve uma repercussão tão negativa que ele foi retirado pelo próprio deputado. E ele abordava a proibição do comércio, propaganda, distribuição e implantação pela rede pública de saúde de microabortivos. Esse mesmo deputado propôs um outro PL no mesmo dia, o 260, que fala sobre a proibição do aborto. Ele traz tudo que está na lei, no Código Penal, e ele quer criminalizar os médicos. Que os médicos sejam administrativamente suspensos liminarmente e após a tramitação dos respectivos processos disciplinar, para terem seus registros profissionais ou enfermeiros cancelados que tenham realizado ou colaborado com a realização do aborto. Nós temos o PL 126, que visa o pagamento pelo poder público de danos morais e pensão indenizatória aos dependentes das vítimas fatais de crimes de violência sexual e violência doméstica. Esses PLs são da legislatura atual, a 56ª. Agora eu vou falar de alguns da 55ª que eles foram desarquivados. O PL 9.696, ele fala sobre a licença maternidade em caso de natimorto ou aborto.
ele sugere a concessão dessa licença maternidade, mesmo que haja o falecimento do feto. O PL 10.137 é da deputada Maria do Rosário e ela prevê o afastamento da empregada gestante ou lactante de atividade insalubre. O 7.867 ele fala e aborda a violência obstétrica como ato praticado por membro da equipe de saúde. O PL 4.587, ele propõe que o Sistema Único de Saúde distribua produtos repelentes eficazes de forma gratuita contra o Aedes aegypti e todas as mulheres durante o período gestacional. Bom, em razão do tempo, tem mais um PL que evita a exposição das grávidas da poluição tabagística, mais um que resguarda o direito ao trabalho e à prevenção da saúde física e mental da mulher. Tem uma proposta de emenda constitucional que resguarda o direito de ampliar em 30 dias a licença maternidade de cada filho. Isso no caso de você adotar mais um filho ou ter uma gravidez que resulte em gêmeos. E eu chego à conclusão do meu artigo. Atender à lei não é só responder às informações solicitadas, que é a transparência passiva, o que nós esperamos de nossos governantes. O que se quer é a disponibilização de informações importantes para o bem-estar e a saúde sexual e reprodutiva da mulher, que seria a transparência ativa. O que se espera é que se busque as informações nas instituições públicas, nos portais públicos, e que a informação esteja lá disponível de forma eficaz, de forma clara. O que se espera são parcerias para promover ações de saúde sexual e reprodutiva e assistência humanitária no Brasil, como afirmada em fevereiro do ano passado, pelo Fundo de População das Nações Unidas e o Ministério Público Federal. O que se tem são as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que indicam ser as ações educativas de grande importância para a redução da vulnerabilidade da mulher aos agravos da sua saúde sexual e reprodutiva. Quanto à averiguação das proposições, percebe-se a dialética entre a defesa de direitos e o conservadorismo, que estão diretamente relacionados à liberdade e à pregação. O maior desafio da legislatura atual para deputados e deputadas defensores do não retrocesso dos direitos já conquistados é propor iniciativas que visem a proteção da saúde sexual e reprodutiva da mulher e ações que proporcionem educação e informação para as mulheres. E aí eu trago uma citação da Catherine, que é a Millet, que eu citei no meu artigo, que é chegada a hora de se ter atenção à definição de uma teoria da política para se tratar das relações de poder com base nos fundamentos estabelecidos nas relações pessoais, entre membros de grupos bem definidos e coerentes, raças, castas, classes e sexo. Aqui eu encerro trazendo para vocês um artigo que eu apresentei em 2018 num congresso da Ciência da Informação, que foi fruto do meu primeiro módulo na pós de Gênero e Direito, e que é de que saúde estamos falando, um estudo sobre regime de informação, Estado e mulher, que eu trouxe o caso da Janaína Aparecida Quirino, de junho de 2018, em São Paulo. Esse artigo está publicado nos anais do ANSIB e ele foi um artigo premiado no GT. Trago também esse que eu escrevi sobre violência obstétrica e que tem afinidade com esse trabalho que eu apresentei na EMERGE.
E aqui eu deixo meus contatos para vocês, dizendo que apesar da pressa, essa minha apresentação e também esses 2 trabalhos, e um resumo desse meu artigo que vai ser publicado aqui pela EMESH, eu vou deixar disponível no meu SlideShare para quem se interessar pelo tema. Muito obrigada. Bom, parabéns, Carla, pela sua apresentação e pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, que trata desse tema tão importante, né, que é a questão do acesso à informação, né, porque a informação é poder e os direitos, quer dizer, a saúde sexual e reprodutiva são um direito das mulheres, mas que as mulheres também só podem acessar esse direito se acessarem a informação, né? Então, você traz essa questão da importância da educação e da informação, né? E uma citação interessante, você fala que as mulheres precisam conhecer os direitos e questioná-los, não é só conhecer, né? Então, também refletir e também poder escolher e, inclusive, questionar se aquela lei está sendo alguma coisa que amplia os seus direitos, respeita os seus direitos, ou se limita os seus direitos, né? Então, realmente é um trabalho muito bom. Em 20 minutos não dá realmente, mas você conseguiu passar uma ideia. Eu já estou com o seu artigo aqui, estou louca para ler, né? Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada, professora. Então, agora...